Hoje nós vamos apresentar aqui a técnica de curativo. Curativo é o procedimento utilizado para limpeza, proteção e tratamento das lesões. Ele consiste no cuidado dispensado a uma região do corpo com presença de uma ruptura da integridade da pele ou tecido corpóreo, seja de qualquer forma. E o objetivo implica recuperar a continuidade das bordas da ferida, restabelecer a função do tecido, implicando em complexos processos de regeneração e reparação. Então vai depender também do paciente, do estado clínico do paciente, esta recuperação. Os materiais que nós necessitamos para executar a técnica de curativo são o material aqui estéreo, ele vem embalado aqui com grau cirúrgico ou com invólucro de tecido, seja de qualquer outra forma. Outro, tá vendo aqui, ó, o material ele está solto, não tem importância, seja com aquela tampinha ou solto. Vou precisar de gaze, vou precisar de morim, caso a gente não tenha outras coberturas especializadas. Vamos precisar de uma faixa crepe, vai depender do tipo da ferida. Então, depois nós vamos falar, porque hoje nós vamos demonstrar um curativo de uma incisão cirúrgica que tem dreno e outra de uma ferida infectada. Nós vamos precisar da compressa algodoada. Nós vamos precisar de soro fisiológico. Vamos precisar de uma agulha 40 por 12, que depois nós vamos explicar. Precisar de fita crepe para fixar a atadura. Vamos precisar do antisséptico para passar bem em volta na parte externa da ferida. Este daqui é um hidrogel com alginato, que pode ser usado no caso do nosso curativo também. Eu preciso de esparadrapo, o micropore ou outro tipo de esparadrapo. Um saquinho coletor que nós vamos colocar todo o material que nós retiramos, gaze, infectada, nesse saquinho. Vamos precisar de uma cuba-rim. Vamos precisar do óculos de proteção. Vamos precisar da máscara cirúrgica. Vamos precisar de luva de procedimento. Agora eu já peguei meu material estéreo, Esse aqui é um invólucro de grau cirúrgico. Nós vamos ter que abrir de uma forma que eu coloque a mão apenas na parte de fora, tá vendo? Ó? Fazer com que fique o melhor campo estéreo possível. Pronto. O que eu vou fazer com a primeira pinça? Eu não toque nada só nessa parte, para que eu não contamine nada. Aqui eu posso colocar, nessa ponta não. Então, eu vou separar. Como vocês estão observando aqui, é uma pinça que vocês já aprenderam, É uma pinça hemostática. Essa aqui é uma pinça auxiliar. E essa a minha tesoura.
Olha aqui, ó, eu vou manter o máximo que eu posso do meu material estéreo, tá vendo? Para que eu coloque a abre a gaze aqui. Então, vamos lá. Que jeito que eu vou abrir a gaze? Vocês já aprenderam também, só na parte de fora. Vendo? Aí você vai abrir a sua gaze. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho esse soro fisiológico para a gente começar a fazer o curativo. O que nós temos que fazer? Introduzir essa agulha aqui, 40 por 12, que ela tem uma boa pressão, que é a mais indicada, e aí eu vou com a pinça fixar aqui, porque está tudo estéreo, certo? Vou retirar esse lacre. Eu vou pegar essa pinça hemostática, posso deixar aqui em cima. Aí eu vou pegar, abrir aqui na técnica. Agora eu vou, com uma pinça hemostática, eu vou retirar, vou pegar o meu soro e vou furar. Aqui, já está furado. Esse soro, ele deve ser feito um aquecimento prévio. Toma cuidado para não contaminar essa agulha. Olha como que eu estou colocando, deixando totalmente esse aqui estéreo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer já o curativo. Então, eu tenho aqui duas situações. Um paciente que fez uma cirurgia, um curativo limpo e um curativo contaminado, que é com dreno. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro o limpo, depois o contaminado. Agora, nós vamos fazer a bonequinha. Então, o que nós vamos fazer? Puxar com essa auxiliar e ficar no centro. Puxar a outra pontinha, puxar essa outra e puxar essa outra. Não tem necessidade de deixar a bonequinha muito dura. Pode também dobrar em uma forma quadrada, não tem importância nenhuma, certo? Olha aqui como que eu estou colocando a pinça. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproximar aqui a minha cubarrim próximo ao paciente, porque pode escorrer ali. Vou molhar aqui a minha gaze. Vou deixar aqui do lado sem contaminar. De que maneira que vai ser feito o curativo cirúrgico, que ele é limpo, né? É de dentro para fora. Por quê? A parte de dentro, ela tá limpa, ela não tem contaminação nenhuma, porque se eu for daqui para cá, eu vou levar contaminação, tá? Então, de que maneira que eu vou fazer? Imagina a gaze em 4 lados, né? Vou fazer isso, 2, 3 e 4. Aí eu vou lá, troco a minha gaze, né? Vou jogar aqui no meu saquinho. Eu vou fazer novamente outra. E eu venho do outro lado. Pronto. Aí depois eu faço uma nova bonequinha e vou limpar a parte de dentro. Agora, com a minha outra bonequinha pronta, eu vou fazer o seguinte, olha. Vou fazer isso aqui, eu nunca volto, tá?
Há necessidade de mais bonequinhas? Vou. Depois eu faço uma nova bonequinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a limpeza externa, olha, nunca voltando. Há necessidade de fazer novamente? Vamos fazer novamente, ok? Agora, jogo num saquinho coletor e vou fazer novamente a outra bonequinha. Agora, eu vou dar uma secada, secar. Esse curativo, ele vai ser feito com soro fisiológico a 0,9%. Em volta, nós vamos pôr um antisséptico. Então, agora eu venho, jogo fora, faço uma nova bonequinha e vou com o antisséptico. Eu vou molhar o antisséptico na gaze e vou passar em volta. Olha, pronto. Joguei o minha gaze no saquinho, para depois ser desprezado no saco leitoso, ok? Coloco a pinça direitinho aqui e agora nós vamos... Esse curativo, ele fica... Se ele não tivesse com sangramento nenhum, ele vai ficar aberto, ok? Vai ficar aberto. Agora nós vamos para o curativo contaminado, que é com um dreno. Esse dreno é um dreno de Penrose, que vocês já conheceram. Esse é um clipe que ele fica preso, tá? Que depois vai ser trocado. O que eu vou fazer? Vou fazer novamente agora, eu posso utilizar esse mesmo material. Eu vou fazer uma bonequinha. Nisso, é lógico que eu já retirei aquela gaze que estava protegendo. Isso aqui é uma forma só para orientação, certo? Então, eu posso vir diretamente com o meu soro aqui e vou jogar. Tá vendo? Vou limpar bem. Aqui tá com o barrinho me apoiando. Aí, o que eu vou fazer aqui? Então, eu não vou fazer de dentro para fora, porque dentro está contaminado. Então, ou eu vou fazer de uma forma circular. Olha, vou fazer a limpeza. Com minha outra auxiliar, eu vou apoiando aqui, olha. Eu nunca volto, ok? Virando do outro lado da gaze. Posso já fazer uma limpeza aqui do dreno. Vou jogar fora. Vou fazer uma nova. Vou fazer uma outra limpeza aqui em volta. Vou fazer, jogo fora, faço uma outra, né? E dou uma boa limpeza. Jogo, faço uma nova e agora eu vou passar um antisséptico também em volta. Com a ajuda aqui, eu vou passar, ó, só em volta. Se o médico prescrever para tracionar, o que nós vamos fazer? Nós vamos tracionar, ó, 1 centímetro, 2, nós vamos puxar. Esse clamp vai ser trocado diariamente, tá? Tome muito cuidado na hora da troca. Na hora da troca, você tem que apoiar com a pinça para você colocar o novo, porque senão todo esse dreno ele vai entrar dentro do abdômen do paciente. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu fiz uma nova bonequinha para ver se... para dar mais uma secadinha. E agora eu vou cobrir. Com o quê? Geralmente é com uma gaze algodoada. Essa aqui é minha gaze algodoada. Tá vendo?
Só que ela tá assim um pouquinho grande. O que que eu faço? Eu posso dobrar ou esse dreno ou eu posso cortar o lado também. Ou eu posso cortar ou fazer dessa forma, ó. Então vai drenar do mesmo jeito, olha. Cortar por em volta da garra, em volta aqui do dreno. E agora eu vou fixar com o esparadrapo. O que que eu vou fazer agora? Terminando, eu vou dando uma olhada, se não tem nenhuma reação local, sinais flogísticos que a gente chama, né? Se tem vermelhidão, se tem calor no local, para a gente observar o que está acontecendo. E tudo que for drenado, a cor, odor e quantidade eu também anoto. Vocês viram aqui que o médico, ele colocou o dreno um pouquinho próximo. Então, o que que a gente faz? Tomar muito cuidado aqui, ó, tá? Aqui. Então, eu vou deixar bem fechadinho. Quando que eu vou trocar? Da maneira da necessidade. Se drenar bastante, eu vou trocar 3, 4 vezes de acordo com a prescrição do enfermeiro. Tudo, vou observar se tem algum ponto, né, que rompeu, se tem sangramento, tudo é observado para depois colocar no relatório de enfermagem, tá? Agora, eu terminei esse curativo, só que esse paciente, ele tem uma outra ferida, né, uma ferida infectada na perna. Então, que vocês vão ver que nós vamos necessitar de colocar produto mais especializado. Se não tiver, nós vamos usar uma colagenase, o que o setor, né, que a colagenase tem uma enzima que ela também capta tudo o produto. A colagenase aqui, ó, tá vendo? A colagenase, que pode ser usado aqui também. Então, vamos fazer o curativo com essa colagenase, soro fisiológico e colagenase, para vocês verem. E depois vai ser demonstrado outros tipos de coberturas. Olha, esse é outro tipo de curativo, né? É um curativo, contaminado, que tem uns tecido necrosado. Tá vendo esse tecido aqui, escuro? É necrose. Então, ele vai ser necessário produto que faz com que vai dissolvendo esse tecido aqui, sendo eliminado, né? E fazendo depois uma limpeza. A minha bonequinha está pronta agora. Como que nós vamos fazer? Com a força, né, dessa agulha 40x12, é uma pressão suficiente, ó. Então, eu não vou tocar. Olha a pressão, olha, eu vou retirando todo aquele exudato, né, tecido, olha lá, olha, vou limpando bem, só essa força, nós não podemos agredir mais com esfregando, tá? Só com essa força dessa agulha. O que eu vou fazer? Eu vou apenas com essa gaze agora, né, olha, bem, sem, tá vendo, ó? Eu vou lá, jogo fora no saquinho, faço uma outra bonequinha e eu venho para fazer aqui os 4 lados. Tenho necessidade, né, de uma outra bonequinha, venho. Então, não é para fazer movimento. Vocês viram que eu fiz primeiro no centro, depois na borda. O que a gente não pode fazer é você fazer isso daqui, ó, de dentro para fora. Então, é de fora para dentro. Mas se você fizer aqui dentro e você jogar fora a gaze, usar outra,
a técnica também é correta, ok? Agora, nós vamos colocar o produto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar, nós vamos passar a pomada, essa aqui é a colagenase, tá vendo? Então, nós podemos colocá-la diretamente na gaze. Ou eu posso, com uma espátula estéreo, colocar aqui na ferida. Nós já colocamos a colagenase aqui na ferida, né? Com o uso de uma tentacânula estéreo ou da própria pinça e gaze. Agora nós vamos colocar o morim. Morim, isso é em último caso, caso a unidade não tenha outro substituto, ok? Então aqui está o morim. Nós vamos pegar e colocar aqui, ó, para que depois ele não fica muito aderido ali na gaze, ok? Olha, o que eu vou fazer agora? Aí que eu vou colocar uma outra gaze, olha, sobre, tá vendo? E eu vou umedecer. Olha aqui, deixo úmido. E posso colocar até outra gaze sobre, mas está tudo bem. Posso colocar uma outra gaze. Vocês viram que eu não coloquei a mão em local nenhum, usei as pinças, né? Não se pode fazer o curativo só com essa luva de procedimento, ela é totalmente contraindicada, que ela não vai te proteger, porque é muito infectado a ferida. Agora nós vamos pegar uma faixa crepe, né? Prestar atenção na faixa. Sempre eu vou colocar a faixa, né? Da parte distal para o proximal. Se possível, elevar um pouquinho a perna. Elevar um pouquinho a perna. Certo? Então, olha, coloquei, ó. Por que eu estou usando essa atadura? Porque essa região é impossível. Às vezes você fixa com a gaze e o esparadrapo e não é. Olha só, uma sobre a outra, para não dar problema circulatório. Aí você vem. Esse curativo ele tem que estar fechado, ocluído, certo? Por quê? Para que agora seja feito o tratamento da ferida. O tratamento da ferida. É melhor tentar sem luva, né? Colocar. Então, esse curativo ele tem que ficar ocluído, que eu falei, para fazer o tratamento. Quer dizer, a colagenase ela tem enzimas, vai dissolver, vai retirando aquele tecido necrosado. E muitas vezes, dependendo do tecido, o médico ele tem que fazer o desbridamento ou a própria enfermeiro, ok? Agora, a professora Cristina,
ela vai apresentar para vocês outras coberturas que pode ser colocado em diferentes tipos de feridas, que são tratamentos mais especializados. Agora, nós vamos organizar tudo que sobrou, nós vamos colocar no saquinho, né, para ser descartado. No saco leitoso, nós vamos arrumar todo o nosso material. Esse material ele vai lá para a central de material, tá? Para ser feito a desinfecção, limpeza, desinfecção e esterilização. Nós vamos colocar tudo na bandeja, certo? Deixar tudo em ordem, a unidade do paciente, a cubarrim. Não podemos deixar nada no quarto do paciente, ok? A bacia também, a atadura, a bacia que nós usamos e uma observação muito importante, tudo que foi drenado, isso daqui eu não posso jogar em lugar nenhum, certo? No saco leitoso também, porque está totalmente contaminado. Nunca descartar esse material sem luva. Então, se a luva, como eu usei a pinça, eu praticamente não contaminei a minha mão totalmente, mas posso retirá-la e colocar outra para descartar esse material. Isso é o ideal. Então, como a professora do CINEA comentou com vocês, o curativo é um procedimento que ele envolve várias fases. A limpeza, que é muito importante tanto no curativo limpo quanto o contaminado, ele já elimina bastante quantidade de micro-organismos. Mas a enfermagem ela tem um papel muito importante na avaliação dessa lesão, dessa ferida que a gente vai curar. E para a gente avaliar essa ferida, nós vamos dar uma olhada no que a gente tem na lesão na pele, como que ela apresenta. Se ela tem pus, que a gente chama de exudato, que é a secreção, se ela está com odor, se ela está com um processo mais de cicatrização, se tem tecido de granulação. E em cima dessa avaliação que eu vou escolher o material, no caso, a substância que eu vou usar como cobertura dessa ferida. Então, aqui a gente tem algumas evoluções de lesão na pele. Aqui a pele começa a ficar rosácea, né? Então ela vai aos poucos avermelhando e já começa assim um processo diferente. Mas nesse nível aqui, com prevenção, né, além do que a gente já ensinou, prevenção de úlcera de decúbito ou alguma outra lesão mais ulcerativa, a gente pode estar usando o próprio Dersane, que ela já comentou, para estar prevenindo a evolução dessa ferida. Aí, aqui já vai começar a colorir um pouco mais, né? Fica um processo, iniciando um processo inflamatório no local. Então, ele fica mais avermelhado, com os pontos meio enrugadinhos. Aqui já está num processo de úlcera superficial. A úlcera nada mais é do que uma escavação, né? Vai ficando um buraquinho na pele e vai abrindo. Nós temos vários tipos de úlcera que vocês já pesquisaram também. Úlcera venosa, úlcera arterial e principalmente a úlcera de decúbito, conhecida popularmente por escaras. Aqui nós já temos um processo inflamatório, né? Já está com uma inflamaçãozinha aqui. E por último, que vocês já notaram, vocês já viram no curativo que ela demonstrou, um tecido necrosado. O que é um tecido necrosado? O tecido está morrendo em volta. Então, aqui tem que ocorrer um desbridamento desse tecido para que as células voltem a nascer normais. Falando de coberturas, a gente tem as que são mais usadas atualmente por custo, por ter um acesso maior nas unidades de saúde e nos hospitais, que é a gente fala Dersane, mas é um olhinho, né, o ácido gráfico essencial.
à base de ácido linoleico, de lecitina de sódio e de vitaminas. Ele é usado, como eu já disse, para prevenção de úlceras, para estar hidratando a pele, e pode ser usado em algumas feridas também. A colagenase, que ela já demonstrou, a colagenase ela é uma pomada usada para fazer um desbridamento enzimático. E ela é quando está um processo de necrose mais leve, porque ela é um pouquinho mais demorada a sua ação. Para queimaduras, a gente usa mais a sulfadiazina de prata, que é uma pomada branca, que normalmente ela vem num frasco preto, mas pode ter outras apresentações. E ela é muito usada em queimaduras e tem que ter uma troca de 12 horas após. Que mais? A papaína. A papaína também ela está um pouco em desuso, porque ela é extraída do látex do mamão papaya e ela pode, em volta, né, se você não colocar ela só na lesão, ela pode estar ferindo os tecidos vizinhos. Então, pode causar essa alergia, essa irritação na mucosa que está íntegra, ela não está sendo das primeiras escolhas. E aí, a gente agora vai falar um pouquinho do que tem de mais novo no mercado, e aí vai depender da instituição de fazer uma análise do custo-benefício disso. Então, a gente tem, aqui no caso, esse gel aqui, né, que é o hidrogel, safigel, ele é vem um tipo de um creme, né? Ele tem uma substância com bastante quantidade de água, hidro, né, vem de água, então ele promove assim, um meio bem úmido para a lesão, e isso favorece a absorção desse exudato. E falando em exudato, que é a secreção, a maioria desses curativos mais recentes, com uma tecnologia mais moderna, eles têm esse objetivo de absorver secreções e deixar por um tempo maior, diminuindo assim a quantidade de dias que ele tem que ir todo dia lá na unidade fazer o curativo, ou mesmo na Santa Casa. Então, ele tem assim, uma possibilidade de trocar com um tempo maior. E, se alguns casos, ele pode ficar até 7 dias com essas placas, ou a hora que tiver saturado a cobertura. Bom, a gente vai falar então em cobertura primária. O que é isso? Cobertura primária, ela quer dizer que vai ter uma cobertura secundária após eu usar essa primária, né? Então, eu vou mostrar alguns. Você tinha que mostrar ali, né? Você vai mostrar aqui ou vai só falar e mostrar? Não, é que eu vou mostrar assim, de feridinha mais... Isso aí, ele vai ter que mudar a câmera. Então deixa, eu vou falando só assim, né? Eu mostro aqui para que é usado, né? Então, assim, primeiramente, existe alguns que é muito usado, uns filmes transparentes, que são usados em catéteres. Então, substitui muito o micropor, que é aquela esparadrapo que a gente está acostumado a usar, mas ele causa, assim, alergia também em alguns pacientes. Então, é usado alguns filmes transparentes que, normalmente em catéter, em curativo de traqueostomia, coloca para não molhar, ele é impermeável. O outro que é muito comum, a gente está usando atualmente, é o Aquacel, tá? O Aquacel também, ele libera íons de prata que absorve a secreção e inativa a bactéria, né? Então, vai colocar na lesão, vai cortar conforme o tamanho da lesão. Olha, tipo de uma espuminha. A gente tem esse daqui é o carvão ativado. O carvão ativado, ele é usado para quando há
de moderada a grande quantidade de exsudato. Ele tem um poder bactericida. E esse poder bactericida, ele vai o quê? Impedir que a proliferação dos micro-organismos. Ele é usado, então, quando tem odor e está com uma infecção muito grande. Então, tem uma quantidade muito grande de exsudato na lesão. A gente tem ainda os hidrocoloides, como o próprio nome diz, hidro, água, coloide, gelatina, que é feita à base de gelatina. E nós temos o alginato de cálcio. O alginato de cálcio ele é usado quando há uma quantidade muito grande de sangue, né? Então a lesão está sanguinolenta e bem infectada. Então usa o alginato de cálcio, que ele é extraído de algas marinhas. E a gente tem o hidrocoloide também, né? Que atualmente não está sendo tanto usado. Aqui nós temos o que é chamado de rayon, que substitui o murim. Então, a substância que eu vou usar vai ser colocada aqui e por cima eu coloco a gazinha, tá? E assim a gente vai ter uma variedade de outras tecnologias. O que a instituição ela tem que estar provando, que está conseguindo uma evolução boa dessa lesão, e tem algumas instituições que elas vendem esse produto e elas enviam os enfermeiros para pegar uma amostragem de algum paciente e vir toda semana para estar acompanhando esse curativo. Então é importante, alguns podem ficar até 7 dias, pode, mas ele tem que ser avaliado. De repente, eu tenho que retirar a cobertura secundária, que é a gase, e eu tenho também que avaliar se, de repente, eu não preciso tirar esse curativo. Bota de Una. A bota de Una ela é usada em casos de úlcera venosa, né? Ela é um curativo compressivo, então aqui dentro tem tipo de uma atadura, que ela vai aderir à pele, e ela tem toda uma técnica especial para estar colocando, inclusive é melhor ser feita pelo enfermeiro, né, do setor. E ela a perna tem que estar numa posição adequada, ela vai assim também ter que ter uma cobertura secundária, então ela é passada em 8 e dos pés para o joelho. E atualmente assim não está sendo tão usada. Mas quem for fazer tem que ter um treinamento, porque senão ela trata é para tratar o edema e de repente ela pode causar mais edema. Então tem que ter esse cuidado. A maioria desses produtos que eu demonstrei, que eu mostrei para vocês, ele tem uma função que é produzir um desbridamento autolítico. O que é isso? A pomada ou a substância que tiver no curativo, ela vai automaticamente fazer essa retirada desse tecido morto, tá? O que o médico faz na parte cirúrgica, esses produtos têm a capacidade de absorver a secreção, quer dizer, tratar a infecção e promover esse desbridamento. Aqui nós demonstramos, né, a forma correta de fazer um curativo para não ocorrer contaminação, fazer o curativo limpo primeiro, depois o contaminado. A Cristina mostrou várias outras alternativas de curativo, de cobertura, e o restante do conteúdo, né, que vai ser necessário vocês aprenderem, nós vamos estudar na semiotécnica teórica.